Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me confiou ao coração nessa manhã se encontra em Êxodo 34, versículos número 29. Eu vou ser muito breve no que eu vou falar, irmãos. Eu vou ser rápido, mas eu creio que essa palavra aqui vai ser muito objetiva ao seu coração. Êxodo 34, versículos número 29. Diz assim: Quando Moisés desceu do Monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de ter falado com Deus. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Glória a Deus! Irmãos, olha que interessante isso aqui. A Bíblia diz que Moisés, ele estava no monte durante 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Moisés permaneceu no monte com o Senhor. Aí a Bíblia diz que Moisés, descendo do monte, após os 40 dias e 40 noites, Moisés desceu desse monte. Aí o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que ele desceu com as duas tábuas do testemunho na mão. Aí a Bíblia diz que a pele de seu rosto resplandecia, e ele não sabia. Escuta isso aqui, irmão. Olha que tremendo. Moisés falava com Deus, e o rosto dele brilhava com a glória de Deus, mas ele não sabia que a Shekinah de Deus estava no rosto dele. Agora escuta isso aqui. Escuta. Olha que tremendo. Ele não sabia que o rosto dele brilhava com a glória de Deus. A Bíblia diz, quando Arão e os filhos de Israel olharam para Moisés, viram que o seu rosto resplandecia. Agora segura isso aqui, segura isso. Olha que tremendo. Moisés não sabia, mas quem está olhando para Moisés está percebendo aquilo que ele não sabia. Não, vou repetir isso aqui. Olha que tremendo. Moisés não sabia, mas quem está olhando para ele está percebendo que tem algo em Moisés diferente. Eita glória! Talvez você hoje se olha e você não vê mudança em você, mas quem está te olhando está vendo você mudado. Eita glória! Aleluia! Olha que tremendo, irmão! Ele não sabia que o seu rosto resplandecia com a glória de Deus. Depois de ter falado com Deus, Moisés não sabia que o seu rosto brilhava, mas a Bíblia diz que Arão e os filhos de Israel, olhando para Moisés, perceberam que a glória resplandecia sobre a pele dele, sobre o rosto dele. Então percebe, aquilo que Moisés não sabia, quem está olhando para ele, está percebendo aquilo que ele não sabia. Talvez você hoje se olha e você não está vendo uma mudança em você. Talvez você está olhando e você não está vendo nada diferente. Mas quem está de olho em você, está vendo mudança em você. A Bíblia diz que a gente está rodeado de uma nuvem testemunha. Tem gente te olhando. Aleluia, Deus. Olha que tremendo, irmão. Eita glória. Aleluia, Deus. Escuta, percebe? Moisés não sabia, mas quem está olhando para ele está percebendo que a glória está nele. Olha que interessante. Moisés não tinha nem noção que o rosto dele brilhava. A Bíblia diz que ele não sabia, irmão. Mas quem está olhando para ele está percebendo que tem algo diferente em Moisés. Talvez você está se olhando e você não está vendo nada diferente. Você não está vendo uma mudança. Talvez aos seus olhos está tudo da mesma maneira. Mas quem está te olhando está vendo que você está diferente. Está vendo que você tem uma Shekinah na tua vida. Está vendo que você tem a glória de Deus na tua vida. Você quer ver uma coisa? Você lembra o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Eliseu, ele estava passando em frente à casa da sunamita. A Bíblia diz que Eliseu era constante em passar por ali. A palavra do Senhor afirma que a sunamita, olhando para o marido dela, vai dizer assim: este homem que passa por aqui todos os dias é um santo homem de Deus. Percebe? Eliseu está passando ali constantemente. Ela olhando para ele, ela vai dizer: este homem é um santo homem de Deus. Percebe que depois que ela analisa ele por vários dias, ela vai titular ele como um homem de Deus. Tem gente de olho em você. Tem gente olhando para mim e para você. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Está em Hebreus. Hebreus diz isso. Percebe que Eliseu estava rodeado. Moisés também tinha Arão e os filhos de Israel olhando para Moisés, com os olhos fitados em Moisés, e perceberam aquilo que Moisés não havia percebido na sua vida. Talvez você está olhando para a sua vida e você não está vendo mudança.
mas quem está te olhando? Você quer ver uma coisa? Eu vou te dar um exemplo bem simples que aconteceu comigo. Escuta só. Eu comecei a fazer academia há pouco tempo. Escuta só. Escuta só. Eu, olhando pra mim, eu não via mudança em mim. Mas quem me olhava falava assim, você está treinando, né? Você está fazendo academia, não tá? Então percebe, eu me olhando, eu não via mudança. Mas quem me via, via algo diferente em mim. Olha que tremendo, irmão. Você está entendendo? Talvez você está se olhando e você não está vendo nada. Você está vendo tudo do mesmo jeito, da mesma maneira. Mas quem está de olho em você, está vendo mudança em você. E eu digo mais. Olha que interessante. Quem viu que Moisés estava mudado foi Arão e os filhos de Israel. Arão é irmão de Moisés. Percebe que a família de Moisés está olhando para ele e está vendo ele mudado. A tua parentela vai te olhar e vai ver mudança em você. Eita. Irmão do céu, isso aqui é muito forte, irmão. Escuta só. Olha que tremendo. Quem está olhando para Moisés é Arão. Arão é irmão dele. Olha que interessante. Arão está olhando e falando, peraí. Moisés está com o rosto brilhando. Eita, glória a Deus. Escuta só. O rosto de Moisés resplandecia com a glória de Deus. O homem tinha presença na vida, irmão. Moisés, quando falava com Deus, ele tinha presença. É isso que a gente tem que ter, presença. As pessoas têm que olhar pra gente, ver isso na gente, irmão. Tem que ver a presença de Deus em nós, irmão. Você lembra o que Paulo disse? Se vocês não conhecem Cristo, olha pra mim. Por quê? Porque a gente é representante de Deus na terra. É a gente que representa Ele aqui embaixo, filho. A gente como cristão tem que ter a glória de Deus na nossa vida, irmão. A gente sendo crente, a gente não tem que levar uma vida de ímpio. Pessoas têm que olhar pra gente e ver que realmente a glória de Deus está em nós. Como a Sunamita viu em Eliseu. Como Moisés está vendo, como Arão está vendo em Moisés. Tem que olhar pra gente e ver. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que Estevão estava no Sinédrio sentado. Escuta só. Aí a Bíblia diz que os homens olhando para Estevão. Escuta só, irmão. A Bíblia diz que os homens do Sinédrio estavam olhando para Estevão e viram que o rosto de Estevão parecia o rosto de um anjo. Agora segura isso aqui. Eles olharam para Estevão e viram que o rosto de Estevão parecia o rosto do quê? De um anjo. Agora percebe. Anjo não é da terra, anjo é do céu. Tem gente que vai olhar pra gente e vai perceber que a gente não é daqui. Vai falar, peraí. Esse homem tem um jeito diferente. Fala diferente. Tem algo nele diferente. Ele não é daqui. Ele é do céu. Aleluia, Deus. Escuta só, irmão. As pessoas têm que olhar pra gente e ver isso em mim e em você. Olha que interessante. Olhando para Moisés, viram que a glória de Deus resplandecia sobre o rosto dele. Aí a Bíblia diz, escuta só, irmão. Isso aqui que eu achei tremendo. A Bíblia diz que Moisés e Arão teve medo. Arão e os filhos de Israel teve medo de chegar perto de Moisés. Agora segura isso aqui. Olha o que está escrito em Êxodo 3. Em Êxodo 3, quando Deus chamou Moisés na sarça, a Bíblia diz assim, Êxodo 3:6, disse mais, eu sou o Senhor, Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Agora segura isso aqui, pelo amor de Deus. Percebe que lá na frente, em Êxodo 3, quando Deus chama Moisés, a Bíblia diz que a sarça está pegando fogo. E Moisés se aproxima para ver aquela grande maravilha. Porque a sarça tinha fogo e ela não se consumia pelo fogo. Aí Moisés se aproximando. Quando Moisés se aproxima, Deus bradou. Deus falou, Moisés, não se aproxime. Tire a sandália dos pés. Porque o lugar que tu pisa é terra santa. Aleluia, Deus. Aí escuta só. Aí a Bíblia diz que quando Moisés olhou para a sarça, ele escondeu o rosto. Agora segura. Em Êxodo 3:6, ele esconde o rosto. Em Êxodo 34, o rosto dele resplandece. Aquilo que ele escondeu é aquilo que Deus decidiu marcar a glória. Não adianta se esconder quando Deus decide marcar. Eita glória! Aleluia! Escuta só! Não adianta esconder quando Deus decide marcar, filho. Quando você é marcado por Deus, não adianta esconder. Você quer ver uma coisa? Jonas tentou se esconder de Deus, mas Jonas era o mensageiro da palavra para Nínive. Jonas era o homem escolhido para levar a palavra. A Bíblia diz que Jonas, se levantando para fugir de Deus, entrou no navio. A Bíblia diz que ele entrando no navio, foi lá para o fundo do navio, se esconder no porão. Aí a Bíblia diz que Deus levantou um temporal. Os marinheiros
Falaram, por que essa tempestade está caindo sobre nós? E a culpa cai em Jonas. Percebe? Jonas até tentou fugir. Mas não adianta fugir quando Deus decide marcar. Não adianta esconder quando Deus decide marcar. Não adianta. O salmista, Salmo 119, disse assim: se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, mesmo ali a tua mão me guiará. Para onde eu poderei fugir do teu espírito? Para onde meu santo... Eita, glória, aleluia. Não tem como fugir desse Deus. Se Ele decidiu escolher eu e você, a gente é marcado. Não adianta. Olha Moisés, escondeu o rosto. Mas aquilo que ele decide esconder é onde Deus decide marcar glória. Olha que tremendo. Agora, olha que interessante. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Segura isso. Moisés teve medo de olhar para Deus. Lá em Êxodo 34, vai dizer que os homens teve medo de olhar para Moisés. Percebe? A mesma atitude que Moisés teve para com Deus foi a mesma que os homens teve para com ele. O que você faz para Deus, filho, é o que Deus atribui sobre você. Você quer ver uma coisa? Quer prova disso? Você lembra o que Deus falou para Abraão? Abraão, me dá seu único filho, que você tanto ama, Isaac, me ofereça a ele. Escuta só. Abraão levou o menino até o lugar indicado. Quando Abraão pegou a faca para estender sobre Isaac, o anjo apareceu e falou: Abraão, não faça isso, porque eu sei que agora você teme a Deus e não me negou seu único filho. Agora segura isso aqui. Abraão deu o único filho para quem? Para Deus ele ia dar, único filho. Agora percebe, Deus também deu o único filho para conosco. A mesma atitude que Abraão teve para com Deus foi a mesma que Deus teve para conosco. Abraão ia dar o único filho. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Percebe? A mesma atitude que Abraão teve para com Deus, eita glória, é a mesma que Deus teve para conosco. Oh glória! Aleluia! Da mesma maneira que você agir para com Deus, Deus vai agir para contigo. Escuta só isso aqui. Por isso que a Bíblia diz: o que o homem plantar, isto colherá. Quem semeia pouco, colherá pouco. Quem semeia muito, colherá muito. Da mesma maneira que você agir para com Deus, será a mesma que Deus agirá para contigo. Escuta só isso aqui. Percebe? Moisés teve medo de olhar para Deus na sarça, em Êxodo 3,6. Em Êxodo 34, os homens teve medo de olhar para Moisés. Quem teme a Deus é temido pelos homens. Quando você é servo de Deus, as pessoas, o mínimo que ela vai ter é te respeitar. Pode não servir o Deus que eu sirvo, mas vai ter que me respeitar, rapaz. Eita glória! Aleluia, Deus! Você está entendendo isso aqui? Eita Jeová! Eu vou te falar uma coisa. Eu estava na empresa. Escuta só o que aconteceu comigo. Eu estava na empresa. Tinha um jovem lá. Ele ia falar uma bobeira lá. Ele não falou porque eu estava lá. Sabe o que ele disse? Eu não vou falar o que eu vou falar aqui por causa desse menino aí, ó. Porque eu sei que ele é da igreja. Eu vou respeitar ele. Você tá entendendo, irmão? A gente é respeitado, irmão. Quem é servo de Deus é respeitado na terra, rapaz. Eita glória! Tem que respeitar a luz do mundo e o sal da terra. Pode não servir o Deus que eu sirvo, mas o mínimo que tu terá é respeito pela minha pessoa. Eita Jeová! Aleluia, Deus! Você tá entendendo isso aqui, irmão? Eu vou pregar, Jeová. Eita glória! Você tá entendendo? Vai ter que respeitar. Eita glória! Aleluia, Jesus! Você está entendendo isso aqui? Olha que tremendo. Olharam para Moisés com temor, porque Moisés temeu a Deus também. Moisés temeu olhar para Deus. Agora os homens estão temendo olhar para Moisés. Moisés disse em Êxodo: se vocês temer o Senhor, os homens também temerão vocês. Tema a Deus e tu serás temido pelos homens. Você quer ver uma coisa? Você lembra? Eita glória! Você lembra que quando Samuel foi na casa de Jessé para escolher um rei? Olha o que a Bíblia diz. Vou até abrir aqui para você não achar o que eu estou falando. 1 Samuel, capítulo de número 16. Quando Deus decide escolher Davi. Escuta só. A Bíblia diz, Samuel 16:4. Samuel fez como o Senhor havia dito. Os anciões da cidade saíram ao encontro dele tremendo de medo e perguntaram: é de paz a sua vinda? Olha que tremendo. Samuel está indo lá na casa de Jessé. Quando Samuel chega, os homens tremendo de medo. Por que eles tremiam?
Porque Samuel era um homem que carregava a presença de Deus. Percebe que os homens tremiam diante dele, porque sabia que aquele homem está indo ali é um homem que carregava a presença de Deus. É um homem que Deus dava na terra. É um homem que Deus manifestava. Então percebe que as pessoas temiam, porque a Bíblia diz: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O que está em mim é maior do que o que está no mundo. Percebe que olharam para Samuel e tremeram, porque quem teme a Deus é temido pelos homens. Fica com essa palavra em nome de Jesus e compartilha essa mensagem. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Me ajude a pregar, pela graça e de graça. Deus abençoe em nome de Jesus.